O Grande Conflito. Versão original. Por Ellen White. Capítulo 19. Luz por entre as trevas. A obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma impressionante semelhança em cada grande reforma ou movimento religioso. Os princípios do trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os importantes movimentos do presente têm seus paralelos naqueles passados. E a experiência da Igreja nos primeiros tempos tem lições de grande valor para o nosso tempo. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Bíblia do que aquela que Deus, pelo seu Espírito Santo, dirige especialmente aos seus servos sobre a terra, nos grandes movimentos que levam avante a obra da salvação. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, empregados por Ele para cumprir seus propósitos de graça e misericórdia. Cada um tem sua parte a desempenhar. A cada qual é concedida uma medida de luz adaptada às necessidades de seu tempo e suficiente para habilitá-lo a efetuar a obra de Deus. Obra que Deus lhe deu a fazer. Mas a nenhum homem, embora honrado pelo céu, chegou a compreender plenamente o grande plano da redenção, ou mesmo a uma perfeita apreciação do divino propósito na obra indicada para o seu próprio tempo. Os homens não compreendem totalmente o que Deus deseja cumprir pela obra que lhes dá a fazer. Eles não conseguem entender em todos os seus ângulos a mensagem que proclamam em seu nome. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o começo e desde a antiguidade das coisas que ainda não aconteceram. Jó 11:7, Isaías 55, 8 e 9, e 46, versículo 9 e 10. Mesmo os profetas que foram favorecidos com a iluminação especial do Espírito não captaram plenamente o significado das revelações a eles confiadas. O sentido deveria ser tornado claro à medida que o tempo fosse passando e o povo de Deus necessitasse das instruções contidas nela. Pedro, escrevendo sobre a salvação, trazia a luz pelo Evangelho, dizendo: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Conquanto não fosse dada aos profetas a compreensão cabal das coisas que lhes eram reveladas, buscavam eles ardentemente obter toda a luz que Deus se agradara em manifestar. Inquiriram e trataram diligentemente, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que neles estava indicava. Que lição
para o povo de Deus na era cristã, para cujo benefício essas profecias foram dadas aos seus servos, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam. Observem como os santos homens de Deus inquiriram e trataram diligentemente as revelações que lhes foram dadas para as gerações ainda não advindas. Contrastem seu santo zelo com a apática despreocupação com que os favorecidos dos últimos tempos tratam esse dom celestial. Ah, que compreensão, que repreensão à indiferença comodista e amante do mundo, que se contenta em declarar que as profecias não podem ser compreendidas. Embora a mente finita do homem não esteja capacitada a penetrar nos conselhos do infinito ou a compreender integralmente a operação dos seus propósitos, todavia frequentemente ocorre que, por causa de algum equívoco ou negligência de sua parte, eles tão vagamente compreendem as mensagens do céu. Não raramente, a mente do povo, e mesmo dos servos de Deus, se acha tão cegada pelas opiniões, tradições e falsos ensinos dos homens, que só parcialmente podem apreender as grandes coisas que Ele, Deus, revelou em sua palavra. Assim aconteceu com os discípulos de Cristo, mesmo quando o Salvador estava pessoalmente com eles. Suas mentes haviam se tornado tão impregnadas da ideia popular sobre o Messias como um príncipe temporal que exaltaria Israel ao trono de um império universal, que eles não percebiam o sentido de suas palavras, predizendo seus sofrimentos e morte. O próprio Cristo os enviara com a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Aquela mensagem estava baseada na profecia de Daniel 9. O anjo declarara que as 69 semanas se estenderia até o Messias, o príncipe, e com grandes esperanças e gozosas expectativas, os discípulos ansiavam o estabelecimento do reino do Messias em Jerusalém, para governar sobre toda a terra. Pregaram a mensagem que Cristo lhes confiara, embora não houvessem compreendido o seu significado. Conquanto seu anúncio estivesse fundamentado em Daniel 9:25, eles não viram no versículo seguinte do mesmo capítulo que o Messias deveria ser tirado. Desde o seu nascimento, o coração dos discípulos havia sido direcionado para a antecipada glória de um império terrestre, e isso lhes cegou a compreensão das especificações, das profecias, das palavras de Cristo. Eles cumpriram seu dever, apresentando à nação judaica o convite de misericórdia. E então, no próprio tempo em que esperavam ver o Senhor ascender ao trono de Davi, viram-no ser agarrado como um malfeitor, açoitado, escarnecido e condenado, e erguido sobre a cruz do Calvário. Que desespero e angústia oprimiam o coração dos discípulos durante os dias em que o seu Senhor dormia na tumba. Cristo havia vindo no tempo exato e da maneira predita na profecia. O testemunho das Escrituras fora cumprido em todos os detalhes de seu ministério. Ele havia pregado a mensagem da salvação, e sua palavra era com autoridade. O coração de seus ouvintes havia testemunhado ser ela do céu. A palavra e o Espírito de Deus atestavam a divina comissão de seu Filho. Os discípulos ainda se apegavam com indefectível afeição ao Mestre amado. E, a despeito disto, suas mentes estavam envoltas em incerteza e dúvida. Em sua angústia
Eles não se lembraram, então, das palavras de Cristo, que apontavam antecipadamente para seu sofrimento e morte. Se Jesus de Nazaré fosse o verdadeiro Messias, teriam eles sido, assim, mergulhados em amargura e desapontamento? Essa era a dúvida que lhes torturava a alma, enquanto o Salvador jazia no sepulcro. Durante as horas sem esperança daquele sábado, que transcorreu entre sua morte e sua ressurreição. Embora a noite de aflição trouxesse negror sobre esses seguidores de Jesus, não foram eles abandonados, todavia. Diz o profeta: se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele me trará a luz, e eu verei sua justiça. Nem ainda assim as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus falou: aos justos nasce luz nas trevas, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhe farei, e nunca os desampararei. Miqueias 7, versículos 8 e 9. Salmo 119, 12. 112, 4. Isaías 42, 16. O anúncio que havia feito pelos discípulos em nome do Senhor estava correto em cada particular, e os eventos para os quais ele apontava estavam então tendo lugar. O tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo, havia sido sua mensagem. Ao término do tempo, as 69 semanas de Daniel, que deveriam se estender até o Messias, o ungido, Cristo recebera a unção do Espírito, depois de seu batismo no Rio Jordão por João Batista, e o reino dos Deus, que eles declararam estar às portas, foi estabelecido pela morte de Cristo. Esse reino não era, como eles haviam sido ensinados a crer, o império terreno. Também não era o reino futuro, imortal, que será estabelecido quando o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Reino eterno no qual todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, 27. De acordo como utilizada na Bíblia, a expressão reino de Deus é empregada tanto para o reino da graça como para o reino da glória. O reino da graça é mostrado por Paulo na Epístola aos Hebreus, depois de apontar para Cristo, o compassivo intercessor que pode compadecer-se de nossas fraquezas, diz o apóstolo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Hebreus 4:16. O trono da graça representa o reino da graça, pois a existência de um trono implica a de um reino. Em muitas das suas parábolas, Cristo usa a expressão o reino dos céus para designar a obra de graça divina no coração dos homens. Assim, o trono da glória representa o reino da glória, e esse reino é referido nas palavras do Salvador: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus 25, 31 e 32. Esse reino ainda está no futuro, não será estabelecido antes do segundo advento de Cristo. O reino da graça foi instituído logo após a queda do homem, quando foi ideado um plano para a redenção da raça culpada.
Existiu ele, então, no propósito de Deus e por sua promessa, e através da fé, os homens poderiam tornar-se seus súditos. Mas, de fato, ele não foi estabelecido até a morte de Cristo. Mesmo depois de iniciar seu ministério terrestre, o Salvador, cansado da obstinação e ingratidão dos homens, poderia ter desistido do sacrifício do Calvário. No Getsêmani, a taça da aflição tremeu-lhe na mão. Ele poderia então ter enxugado o suor sanguinolento da fronte e deixado a raça culpada a perecer em sua iniquidade. Houvesse ele feito isso, não haveria redenção para o homem caído. Mas quando o Salvador rendeu sua vida em seu último suspiro e clamou: "Está consumado", ficou então garantido o cumprimento do plano da redenção. A promessa de salvação feita ao pecaminoso par no Éden foi ratificada. O reino da graça que antes existia pela promessa de Deus foi então estabelecido. Desse modo, a morte de Cristo, o próprio evento que os discípulos haviam visto como a destruição final de suas esperanças, foi o que as confirmou para sempre. Ainda que isso lhes houvesse trazido atroz desapontamento, foi a prova culminante de que sua crença era correta. O evento que lhes trouxe pranto e desespero foi o que abriu a porta da esperança a cada filho de Adão, e no qual se centralizava a vida futura e a felicidade eterna de todos os fiéis de Deus de todos os tempos. Os propósitos da infinita misericórdia estavam alcançando seu cumprimento, embora causassem desapontamento aos discípulos. Se bem que seu coração houvesse sido conquistado pela graça divina e poder dos ensinos daquele que falou como homem a algum jamais falara. Entretanto, misturado com o puro ouro de seu amor por Jesus, achava-se a amálgama do orgulho humano e das ambições egoístas. Mesmo no cenáculo, na hora solene em que seu mestre estava prestes a entrar sobre a sombra do Getsêmani, houve entre eles contenda, sobre a qual deles parecia ser o maior. Lucas 22, 24. Sua visão estava ocupada pelo trono, a coroa e a glória, enquanto que justamente diante deles estavam a vergonha e a agonia do jardim, do tribunal, da cruz do Calvário. Foi seu orgulho no coração e a sede de glória mundana que os levou a apegar-se tão tenazmente ao falso ensino de seu tempo e a passar por alto as palavras do Salvador, que mostravam a verdadeira natureza de seu reino e apontavam para a sua agonia e morte. E esses erros resultaram na prova aguda, mas necessária, permitida para sua correção. Ainda que os discípulos tivessem entendido mal o significado de sua mensagem e vissem malogradas as suas expectativas, contudo, haviam pregado a advertência a eles, dada por Deus, e o Senhor recompensaria sua fé e lhes honraria a obediência. A eles foram confiada a obra de anunciar a todas as nações o glorioso evangelho do Senhor ressurgido. Foi objetivando prepará-los para essa obra que foi permitida a experiência que lhes pareceu tão amarga. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos no caminho para Emaús. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Emocionou-se o coração dos discípulos.
sua fé foi despertada. Foram de novo gerados para uma viva esperança, mesmo antes que Jesus se revelasse a eles. Era seu propósito iluminar-lhes o entendimento, firmar-lhes a fé na firme palavra da profecia. Desejava que a verdade lançasse profundas raízes em suas mentes, não meramente porque ela foi apoiada por seu testemunho pessoal, mas por causa da evidência inquestionável apresentada pelos símbolos e sombras da lei cerimonial e pela profecia do Velho Testamento. Era necessário aos seguidores de Cristo ter uma fé inteligente, não apenas para o seu próprio benefício, mas para que pudesse levar o conhecimento de Cristo ao mundo. E como primeiro passo na comunicação desse conhecimento, Jesus dirigiu seus discípulos para Moisés e os profetas. Esse foi o testemunho dado pelo Salvador ressurreto a respeito do valor e importância das Escrituras do Velho Testamento. Que mudança se operou no coração dos discípulos ao contemplarem uma vez mais o requerido semblante do Mestre. Num sentido mais completo e perfeito do que antes, havia achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. A incerteza e a angústia e o desespero deram lugar à segurança perfeita e uma fé esclarecida. Não surpreendente que depois da ascensão do Senhor, os discípulos estivessem sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. O povo, sabendo apenas da morte ignominiosa do Salvador, procurava ver em seu rosto a expressão de tristeza, confusão e derrota, mas constatavam ali alegria e triunfo. Que preparo receberam esses discípulos para a obra que se achava diante deles! Tinham passado pela mais terrível prova que lhes era possível experimentar e visto como, quando, para o entendimento humano, tudo estava perdido, a palavra de Deus se cumprira triunfantemente. Dali por diante, o que poderia abalar-lhes a fé ou esfriar-lhes o ardor de seu amor? Na mais constante tristeza, tinham firme consolação e uma esperança que era como âncora para a alma segura e firme. Hebreus 6, 18 e 19. Haviam sido testemunhas da sabedoria e poder de Deus, e estavam convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura seria capaz de separá-los do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas essas coisas, diziam eles, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 38, 39, 37. A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, 25. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Diz o Senhor: o meu povo não será envergonhado para sempre. Joel 2, 26. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Quando no dia da ressurreição esses discípulos encontraram o Salvador e lhes ardia o coração ao ouvirem suas palavras, quando olharam para a cabeça, as mãos e os pés feridos por amor deles, quando antes da sua ascensão, Jesus os levou até Betânia e, erguendo as mãos para os abençoar, lhes ordenou:
Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Eis que estou convosco todos os dias. Marcos 16:15 e Mateus 28:20. Quando no dia de Pentecostes desceu o prometido Consolador e o poder dos altos lhes foi revelado, e a alma dos crentes estremeceu com a presença consciente do Senhor, que ascendera ao céu. Então, mesmo que seu caminho tivesse de passar, como o de Jesus, através de sacrifício e martírio, será que eles trocariam o ministério do Evangelho de sua graça com a coroa da justiça a ser recebida à vinda de Cristo pela glória de um trono terrestre, que havia sido a esperança de seu primeiro discipulado? Aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, outorgara-lhes, juntamente com a participação de seus sofrimentos, a comunhão de sua alegria. Alegria de trazer muitos filhos à glória, alegria inexprimível. O eterno peso da glória, com que diz Paulo, nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada. A experiência dos discípulos que pregaram o Evangelho do Reino no primeiro advento de Cristo tem sua contraparte na experiência daqueles que proclamaram a mensagem de seu segundo advento. Assim como os discípulos saíram para pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava prestes a terminar, que o juízo estava próximo e que deveria ser instaurado o reino eterno. A pregação dos discípulos com relação ao tempo baseava-se nas 70 semanas de Daniel 9. A mensagem apresentada por Miller e seus companheiros anunciava o encerramento dos 2.300 dias de Daniel 8:14. Dos quais 70 semanas formam uma parte. A pregação de cada uma estava baseada no cumprimento de uma parte, diferente do mesmo grande período profético. Semelhantemente aos primeiros discípulos, William Miller e seus companheiros não compreenderam plenamente o significado da mensagem que propalaram. Erros há muito tempo estabelecidos e acariciados na igreja impediram-nos de alcançar uma correta interpretação de um ponto importantíssimo da profecia. Portanto, a despeito de proclamarem a mensagem que Deus lhes havia comissionado para darem ao mundo, sofreram eles desapontamento por terem feito uma errônea compreensão de seu sentido. Ao explicar Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, Miller, como já foi dito, adotou o ponto de vista geralmente aceito de que a terra era o santuário e ele acabou crendo que a purificação representava a purificação da terra pelo fogo na vinda do Senhor. Quando, portanto, descobriu que o termo dos 2.300 dias estava definitivamente predito, concluiu que isso revelava o tempo do segundo advento. Seu erro resultou da aceitação da concepção popular quanto ao que constituía o santuário. No sistema típico, que era a sombra do sacrifício e sacerdócio de Cristo, a purificação do santuário era o último serviço realizado pelo sumo sacerdote no ciclo anual de ministração. Ela era a obra final de expiação, uma remoção ou apagamento do pecado de Israel. Representava a obra final do ministério de nosso sumo sacerdote no céu, na remoção ou extinção dos pecados de seu povo, os quais se achavam anotados fielmente nos registros celestiais. Esse serviço envolve um trabalho de investigação e um julgamento. E isso precede imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Pois quando ele vier, todos os casos já terão sido decididos. Disse Jesus: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12.
É essa obra de ajuizamento imediatamente precedente ao segundo advento que é anunciada na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Aqueles que proclamaram essa advertência deram a mensagem certa no tempo certo. Mas assim como os primeiros discípulos declararam: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, baseados na profecia de Daniel 9, conquanto falhando em perceber que a morte do Messias estava predita no mesmo contexto, Miller e seus companheiros igualmente pregaram a mensagem baseados em Daniel 8,14 e Apocalipse 14,7. E não conseguiram enxergar que haviam outras mensagens reveladas em Apocalipse 14, as quais deviam também ser apresentadas antes do advento do Senhor. Da mesma forma como os discípulos estiveram enganados quanto ao reino a ser estabelecido no final das 70 semanas, assim os adventistas se equivocaram com respeito ao advento que deveria ocorrer ao término dos 2.300 dias. Em ambos os casos houve aceitação ou apego a erros populares, os quais nublaram a mente para a verdade. Ambas as classes cumpriram a vontade de Deus, apresentando a mensagem que ele desejava que dessem, e ambas, através de sua própria compreensão equivocada da respectiva mensagem, sofreram desapontamento. Apesar disso, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente como foi. O grande dia estava próximo, às portas, e pela providência divina, o povo foi testado em relação ao tempo definido, ao fim deles revelar o que estava em seu coração. A mensagem foi destinada para a prova e purificação da igreja. O povo deveria ser levado a ver se suas afeições estavam colocadas neste mundo ou em Cristo e no céu. Eles professavam amar o Salvador. Agora deveriam provar seu amor. Estavam eles prontos a renunciar às esperanças e ambições mundanas, saudando com alegria o advento do Senhor? A mensagem tinha por objetivo capacitá-los a discernir seu verdadeiro estado espiritual. Ela foi enviada em misericórdia para despertá-los a fim de que buscassem o Senhor com arrependimento e humilhação. O desapontamento, além disso, embora causado por uma compreensão equivocada das mensagens que transmitiam, deveria redundar-lhes em bem. Ele provaria os corações daquele que professavam haver recebido a advertência. Em face de seu desapontamento, rejeitariam eles precipitadamente sua experiência, abandonando sua confiança na palavra de Deus? Ou buscariam com oração e humildade discernir onde falharam e compreender o significado da profecia? Quantos haviam sido movidos pelo temor, por impulso ou excitação? Quantos eram irresolutos e incrédulos? Multidões professavam amar o aparecimento do Senhor. Quando chamadas a suportar o escárnio e a condenação do mundo, e a prova da tardança e do desapontamento, renunciariam eles, porventura, à fé? Em virtude de não compreenderem logo de início a atuação de Deus com relação a eles, rejeitariam as verdades sustentadas pelo mais claro testemunho da palavra divina. Perdão. Essa prova revelaria a força daqueles que, com fé verdadeira, haviam obedecido ao que acreditavam ser o ensino da palavra e do Espírito de Deus. Ela lhes ensinaria o que unicamente essa experiência poderia fazer: o perigo de aceitar as teorias e interpretações de homens, em vez de fazer da Bíblia a sua própria intérprete. Para os filhos da fé,
A perplexidade e tristeza resultantes de seu erro operariam a necessária correção. Seriam levados a um estudo mais aprofundado da palavra profética, aprenderiam a examinar mais cuidadosamente o fundamento de sua fé e a rejeitar tudo o que, embora largamente aceito pelo mundo cristão, não estivesse fundamentado nas Escrituras da verdade. Para esses crentes, assim como foi para os primeiros discípulos, que na hora da provação parecia obscuro ao seu entendimento, tornar-se-ia mais claro posteriormente. Quando vissem o fim do Senhor, saberiam que, a despeito da provação resultante de seus erros, os divinos propósitos de amor para com eles haviam estado firmemente a se cumprir. Eles aprenderiam mediante uma bendita experiência que Ele, Jesus, é muito misericordioso e piedoso, que os seus caminhos são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Deixe seu like, compartilhe o canal em seus grupos familiares, escolares, profissionais. Compartilhe nas suas redes sociais. E que Deus o abençoe. Shalom.